Olá, salve Maria, sou Verinha Souza, como muitos já sabem. Estou gravando um vídeo a pedido da Cícera para o canal dela. O canal dela é Cícera Souza. Ela pediu já alguns dias e novamente voltei a fazer mais um vídeo. E quem não se inscreveu ainda, se inscreva lá no canal dela, curta, né? Dá um joinha lá nos vídeos, compartilha, comentam para ter uma divulgação melhor, né? Porque tem muitos vídeos bons lá, os vídeos de catequese, vídeo das mensagens da Palavra Viva de Deus, vídeo do campo, que ela gravou alguns também. Então é importante o canal, que está crescendo, graças a Deus, está tendo bastante visualizações e ela está sempre animada, querendo divulgar mais para evangelizar as pessoas, né? Ela foi tocada com certeza para fazer esse canal. Então hoje a gente vou gravar um vídeo falando um pouquinho sobre a catequese, sobre a revelação, baseado no catecismo de São Pio X. Eu vou ler aqui um trechinho e depois a gente vai também falar um pouquinho sobre a mensagem da Palavra de Deus e sobre a Bíblia. Desde os primeiros séculos da Igreja Católica sempre houve essa preocupação de ensinar aqueles que chegavam na Igreja com os fundamentos da fé. São Tomás de Aquino foi um dos maiores teólogos e filósofos da Igreja Católica. Ele é o autor da compilação da catequese. Vários livros, né, juntos, textos, dados ou arquivos que é chamado de compilação. Os protestantes achavam que eles fizeram o catecismo, mas não. Lutero fez um catecismo imitando o catecismo católico. O catecismo católico tem a necessidade de passar a doutrina cristã. Antes de Jesus vir ao mundo, existiam várias religiões, crenças em cada nação e povo, mas antes era a religião natural. A religião natural nasceu na percepção do homem. Existia uma repulsa dentro dele ao que era ruim e querer o que é bom. Nesta época já havia o respeito à vivência dos mandamentos. Adão demorou para conseguir enfrentar a natureza. Chegou a época do ferro. Quando Adão e Eva saíram do paraíso, ele teve que enfrentar a natureza para sobreviver seus descendentes também. Então, quando chegou a época do ferro, né, eles tiveram que sair para enfrentar a natureza, né, ver o que eles podiam fazer para sobreviver. Porque eles tinham sido expulsos do paraíso, então eles tinham que dar um jeito de sobreviver, porque até então eles tinham tudo de graça. Deus dava tudo a eles. Então, com o pecado que eles cometeram, né? Então eles tiveram que, como está na Bíblia, né, Deus falou que ele tinha que viver do próprio suor, né? Então eles tiveram que sair, enfrentar a natureza, ver o que podia fazer para sobreviver. E com isso eles, né, foi aumentando os descendentes também e chegou a época do ferro. Só que com isso, com a evolução que eles tiveram, eles foram esquecendo de Deus, do Deus Criador. E foi dando muito valor nas coisas materiais, nas plantações, na parte, né, do trabalho ali do ferro, que foi descoberto também, a parte do ferro. Então eles foram esquecendo de Deus e amando outras coisas, né? Esquecendo Deus Criador e amando outras coisas. E como hoje em dia tem muito isso, né? As pessoas às vezes falam que ama a Deus sobre todas as coisas, mas na verdade às vezes a pessoa está amando mais o dinheiro, está amando mais um bem material, um imóvel, né? Os bens que eles têm, do que Deus. Então isso aí chama, quando a pessoa ama a Deus, né? No caso ali, na época de Adão principalmente, antes dele sair para enfrentar a natureza, é chamado de monoteísmo, que é quando a gente ama um só Deus.
Aí, a partir do momento que a pessoa se evolui, ela começa a buscar muitas coisas, esquecer de Deus, porque a pessoa deve trabalhar sim, buscar os bens necessários, né? Mas nunca esquecer Deus, nunca deixar Deus de lado. Então isso é considerado monoteísmo, né? Que a gente ama um só Deus. E com a evolução que teve, né? Depois da descoberta do ferro, das plantações, lavoura, tudo, as pessoas foram dando valor muito nos bens materiais, né? Foi tendo outro Deus, amando as coisas mais do que Deus. Então aí já é considerado politeísmo, que não é um Deus só, né? Que a pessoa está desejando outras coisas, deixando Deus de lado. E inclusive tem até aqui na mensagem, e tem na Bíblia também, tem uma mensagem que fala, ó, não quero dizer com isso que esta pessoa estará perdida, pois Eva se deixou envenenar por esta serpente, mas, no entanto, a sua alma não está perdida. Então, eles pecaram, eles tiveram a punição deles, mas eles se salvaram. Porque por eles ser o primeiro, né, os dois, né, Adão e Eva, serem os primeiros seres humanos da terra. Que Deus criou Adão e depois criou a Eva. E ele teve que sair, né, enfrentar a natureza para poder sobreviver. E depois disso, eles foram expulsos, né, do paraíso por desobedecer a Deus, comendo o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. Aí em Gênesis 3, 22 a 24 também fala sobre esse trecho da vida deles. Vou ver se eu acho aqui. Depois disse Deus: se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, que agora ele não entenda a mão e colha também da árvore da vida, e coma e vivas para sempre. Deus expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele baniu o homem e colocou-o diante do jardim do Éden, os querubins e a chama da espada fulgurante, para guardar o caminho da árvore da vida. Então ele saiu do paraíso e ficou de frente para o jardim do Éden, e os anjos tomando conta da árvore da vida, né? E na palavra de Deus também tem falando dessa mensagem, sobre esse trecho da Bíblia, na mensagem número 1660, que é na data de 9/11/1999. O peso do pecado impediu Adão e Eva de voarem. Está na mensagem 1675 e 39/28. Adão teria que cultivar a terra para se alimentar, e que Eva sofreria com a dor do parto pela sua desobediência. Gênesis 3, 14 e 19. E todos que viessem ao mundo jamais morreriam. Depois que começou a época do ferro, o homem deixou de acreditar no Criador, e com isso o monoteísmo foi mudado para politeísmo. O único que acreditava no único Deus era da cidade de Caldeia, chamada Abraão. Deus chamou Abraão porque as pessoas estavam perdendo o conhecimento de Deus Criador. Isso dentro da religião natural. Religião natural é uma concepção que busca compreender o divino. Religião da natureza. O povo que acredita em um só Deus. Deus chamou Abraão e houve então a revelação e a religião sobrenatural. Gênesis 12 e também na mensagem 10/10 de 2005. Aí na Bíblia diz aqui, ó, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei e engrandecerei teu nome.
ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todas as famílias da terra. Continuando, Abraão partiu, como lhe disse Deus, e Ló partiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Ele saiu da cidade de Ur, na Caldeia, e foi para sentido da cidade, a terra de Canaã. Só que no caminho eles pararam, né, para acampar na cidade de Harã, e por ali eles ficaram um bom tempo. E quando o pai de Abraão faleceu, que era na Bíblia está escrito, né, o nome de Tera, Abraão foi seguindo até a cidade de Canaã, onde ele chegou com a família dele, né, as pessoas que seguiam ele, acompanhavam ele, mais Ló. Até que Ló depois desistiu, né, e foi para Sodoma e Gomorra. Aí, nessa época, Deus já começou a revelar, né? Ele revelou Abraão, né? Abraão teve a revelação de Deus porque as pessoas já estavam perdendo a fé, já não estavam acreditando mais em Deus, então as pessoas estavam caindo muito no pecado e acreditando em falsos, né? Falsos deuses também. Então, daí começou a revelação, foi onde foi passando, né? De profeta em profeta, teve Moisés, né? E teve São João, teve São João Evangelista, e hoje a gente tem uma das maiores revelações, que é a palavra viva de Deus, que são as santas mensagens, né, recebidas do céu pelo nosso último profeta e Papa Pedro II. Lembrando também que a primeira, né, uma das primeiras revelações, a maior, na verdade, Deus ter mandado Jesus, né, para viver na terra humanamente. Então isso aí foi uma grande revelação. E depois disso teve os apóstolos, teve uma grande revelação do São João Evangelista, né, que é o Apocalipse. E agora a gente tem a palavra viva de Deus, que são as mensagens celestiais. Continuando aqui, eu vou ler uma mensagem de Abraão, que passou o Santo Profeta e Papa Pedro II. É uma mensagem que tem uma explicação muito boa. É do dia 10/10/2005. Este será o fim de uma história para todos aqueles que não reconhecem o seu Criador. Quem diria que depois de 1000 anos se viesse a escrever, por uma só pessoa, os mistérios de Deus? Irmão Pedro II, nós podemos ver o quanto és importante diante do Senhor. Minha vida era assim também, quando ele me chamou. Abraão, Abraão, quero que dirijas o meu povo, que anda sem saber o rumo certo. Vivem sem nenhum líder, e eles precisam de um que mostre toda a verdade. E sobre ti, Abraão, dou-te todo o conhecimento de quem eu sou. Tu podes ouvir a minha voz, os outros não. E tudo que eu não sabia particularmente, perguntava a ele: Senhor, sou tão pequeno diante de sua grandeza, que me sinto às vezes envergonhado por ter tão pouco conhecimento do seu poder. E Deus me respondia: Não temas, faz o que te peço e deixa de lado a tua pequenez. E cada vez que assim falava com ele, eu ia aprendendo os seus santos mistérios num deserto que não se via o que hoje tu vês, irmão Pedro II. Tens em mãos toda a facilidade, com a ajuda de teus filhos, de construir um lindo templo para ele. E todos aqueles que nesta obra vierem ajudar, jamais sairão de mãos vazias. Assim foi todos que me deram ouvidos. Naquela época, o meu maior desejo de receber das mãos dele era um filho, mas primeiro ele testou, por muitos anos, a minha paciência. Minha mulher via que eu vivia triste por ela não poder me dar um filho.
Então falou com uma moça que lhe servia, e ela concedeu-me um filho, onde mais tarde, depois de tantos anos, minha mulher, na sua velhice, concedeu-me um filho. Por mim, eu me considerava que tinha pecado muito por ter um filho com outra, mas Deus não me castigou. Ao contrário, mais força me dava para guiar aquele povo que muitas vezes quase não tinha o que comer. Mas, com a ajuda de Deus, ninguém morria de fome, como hoje vem morrendo milhões de pessoas por dia. Hoje a alimentação não falta, mas o que falta é a vergonha desses governantes em distribuir alimentação para os mais pobres. Irmão Pedro II, o que vem acontecendo, todos esses desastres vêm surgindo, e por culpa da maioria dos homens que não reconhece o seu Criador, onde um que não tem poder algum vem sendo adorado, um Deus falso e mentiroso, que criou a sua imagem para ser adorado. Em todos esses países que vêm desonrando a presença de Jesus, os castigos não vão parar. É preciso, irmão, que lutes por um mundo melhor, esclarecendo tudo. Não tenhas medo, porque Deus está contigo, como comigo sempre acontecia. Este será o fim de uma história para todos aqueles que não reconhecem o seu Criador. Eu, Abraão, escolhido fui no começo, e tu, irmão Pedro II, predestinado foste para completar o fim dos tempos, e nenhum pode tirar este teu título. És tão grande diante do Senhor como fui no começo. Não tenhas medo, pois quem serve ao Senhor jamais enfraquecerá. Abraão, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então essa mensagem aqui esclarece, né, bem como ele fala do filho, né, que é o sonho dele, o maior sonho dele, o desejo dele era ter um filho. Né, e Deus permitiu que ele tivesse outro filho, aliás, tivesse um filho com a criada, né, a serva deles, na verdade a serva, e depois na velhice a mulher dele, a Sara, né, teve o filho Isaac, né. Todo mundo conhece, sabe a história que está na Bíblia, e tem os filmes também, tem muitos filmes de Abraão que explicam bem a história. Então a gente vê a grandeza, né, das mensagens da palavra viva de Deus, o poder, né, a paciência e a misericórdia que Deus tem conosco. Ele enviou o profeta, enviou várias mensagens, né, e cada mensagem tem uma explicação, né, com o mesmo objetivo, mas tem uma explicação diferente, que é para salvação, para mostrar as pessoas para acordarem enquanto é tempo, porque o nosso tempo é curto e precioso. Tem uma mensagem que Jesus fala, o nosso tempo é muito curto, então a gente deve sempre aproveitar ele. Hoje existe a internet, tem muitas coisa que não presta na internet, mas tem muita coisa boa também. Então se a pessoa souber pesquisar, souber ir atrás do conhecimento, ela vai ter a resposta que ela quer. Igual tem muita gente que conheceu a obra através de pesquisa na internet. Talvez lá procurando, pesquisando alguma coisa sobre a religião e apareceu o livrão, apareceu vídeos, né? E Deus é tão misericordioso, né? Que Ele busca o escolhido dele onde tiver, como Ele diz na mensagem, nas mensagens. Onde tiver, pode ser um só, mas Ele vai lá e busca de um jeito ou de outra. A pessoa conhece a obra e a gente vê testemunhos de cada pessoa tem assim conheceu a obra de uma maneira diferente, né? É pelo livro, é pelo site, né? Pela missa, pelo folheto. Então sempre tem. Então Deus busca todos lá, onde a pessoa estiver, porque o tempo está curto. Então a gente deve aproveitar esse tempo para fazer oração, aproveitar esse tempo para evangelizar, levar a verdade até as pessoas, porque muita gente não tem o conhecimento ainda da verdade. Né? Então vamos ficar firme em oração, rezar o Santo Rosário todos os dias,
em família ou em grupo, ou sozinho, né, em sua casa, no oratório pessoal. E não deixar de rezar o Santo Rosário, tá sempre com as vestes corretas também, sempre em obediência a Deus Pai, né? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como eu já disse no vídeo anterior, não adianta só estar com as vestes corretas na igreja, né? A pessoa tem que estar sempre com as vestes certas para dar o verdadeiro testemunho e também, com isso, ela está evangelizando outras pessoas e agradando a Deus, claro, em primeiro lugar. Por hoje é só, fique com Deus, salve Maria.